do 25 ao 5:2. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Que eu entenda, que eu proclame e que eu viva, Deus, a tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Deus, que temos de ouvir a tua palavra. Obrigado pela bênção da salvação que veio por meio dessa palavra. Por isso, Deus, nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e que essa palavra venha descer aos nossos corações de forma profunda, trazendo nossos corações cativos a esta palavra. Assim te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Dia de quarta-feira, nós começamos, na realidade terminamos, o capítulo que fala o que é ser cristão. E nós estamos entendendo já há um bom tempo o que é ser cristão, né? Ou o que é ser um salvo. O que é ser um salvo? E a gente tem entendido, tanto nas quartas-feiras como aqui no domingo, que ser cristão começa por uma mudança de vida, pela transformação de um coração que antes odiava a Deus e que agora passa a amar a Deus. Então, toda vida cristã, ela tem que passar primeiro pela salvação, aonde o próprio Deus, ele vem por meio da sua palavra. Essa palavra vai ao coração, faz com que o homem entenda quem de fato ele é, e agora, entendendo, ele passa agora a desejar e a viver uma nova vida. A partir do momento da conversão, esse homem agora ele passa a desejar a viver essa nova vida. Mas não somente isso, ele passa a viver, porém, nós temos entendido que a nova vida em Cristo, ela é de fato somente para os salvos. Porque quando um ímpio, o não salvo, ele olha para qual é a vida que Deus deseja para o salvo, ou o que Deus deseja, não, o que Deus quer que agora esse salvo viva, ele passa a olhar para essa vida como algo que seja impossível de viver.
E ele também não tem nem a mínima vontade sequer de viver isso aqui. Ele não tem essa vontade. O salvo, ele olha para essa nova vida e ele fica, pelo menos, perturbado, porque ele é salvo. E por ser salvo, ele olha para essa realidade de vida e ele diz assim, como isso é difícil. Porém, ele busca viver isso aqui. Ele busca viver essa nova vida em Cristo Jesus. E essa busca por essa vida não é um peso para ele. Não. Porque ele sabe que é vida. É vida. No início, talvez seja muito mais difícil. Mas quando ele passa a compreender que a vida é cumprir a lei de Deus, ele passa a viver desejando viver isso aqui. E é por isso então que quando ele cai em pecado, quando ele não obedece à lei de Deus, ele passa justamente a se entristecer, porque não está vivendo isso aqui. E agora então a gente começa a entender que a vida cristã, ela é bênção, mas ela tem suas lutas. Por que ela tem as suas lutas? Justamente porque ainda existe em nós uma natureza que guerreia contra a vontade de Deus. Só que nessa luta da natureza pecaminosa e a nossa vontade de viver em obediência à sua palavra, existe a graça de Deus que nos faz viver isso aqui. Não é pela nossa própria força, não. Nós nunca iremos conseguir viver essa nova vida em Cristo pela minha própria força. Por isso que nós somos totalmente dependentes de Deus. Para que eu venha viver essa nova vida, eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu preciso orar ao Senhor para que Ele me dê força, graça para viver. Eu já disse aqui, tem muita gente que olha para nós cristãos e quando a gente comete algum erro ou algum pecado, as pessoas dizem assim, nossa, mas tu não é crente? Né? Sim, eu sou crente. Mas quem dera que eu fosse perfeito. Quem dera que eu fosse impecável. Quem dera. Mas eu busco, ou nós buscamos e lutamos contra a natureza pecaminosa do nosso próprio coração. A diferença é que nós temos a graça para nos dar a força que há no nosso coração. E Paulo ele deixa isso muito bem claro. Como temos visto nesse capítulo 4, quando ele passa então a falar, ele começa agora a partir do capítulo 4, no versículo 1, exortando, né? Agora a vivermos de modo digno da vocação a que fomos chamados. E é isso que nós precisamos entender. Nós fomos chamados para sermos diferentes, não no sentido de sermos melhores, mas nós somos diferentes pela vida que nós levamos. Essa é a nossa diferença. Uma vida onde revela Deus para as pessoas. E Paulo, então, ele exorta agora o povo a essa nova vida. E é por isso, então, que a gente tem que se preocupar, irmãos. Como as pessoas têm olhado para nós? Será que, de fato, elas têm visto Deus nas nossas vidas? Naquilo que eu falo, naquilo que eu tenho feito? Será que realmente as pessoas podem ver Deus em nós? Essa semana, visitando uma cliente,
E a gente conversando, ela dizendo assim: Alan, alguém já te falou que tu tem cara de padre? Eu disse: não, mas tu tem cara de padre. O teu jeito é de padre. Eu disse: não, nunca ninguém me falou que eu tenho cara de padre nem jeito de padre. Mas por um lado é bom. Por um lado é bom. Por causa do testemunho. Eu ficaria preocupado se ela dissesse assim: tu tem cara de safado, Alan. Aí eu ficaria preocupado. Mas percebe nós fomos chamados por Deus para justamente revelar Deus em tudo aquilo que a gente faz. E Paulo, então, ele diz assim, olha, ele começa a falar da nova vida, e ele começa, então, do 2 e 3, a dizer como nós devemos andar, do 4 ao 6, por que devemos andar dessa forma, e ele diz, então, do 7 ao 16, sobre os dons que ele nos dá, ou seja, agora você é salvo, Deus lhe deu um dom, e agora você precisa exercer esse dom, porque esse dom ele vai servir para a edificação do corpo de Cristo. E Paulo, então, ele já faz uma exortação no sentido de dizer assim, olha, você não foi apenas salvo para sentar num banco e ficar calado e ouvindo, não, também para isso, mas não só para isso. Você foi salvo para exercer o dom que Deus te deu. Deus deu o dom a cada um de nós com uma finalidade. Ele fala do 7 ao 16 com a finalidade, a edificação do corpo de Cristo. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E a partir do versículo 17, então, ele diz, olha, a vida que vocês levavam era essa. Só que, a partir do versículo 20, ele diz assim, agora vocês aprenderam de Deus. Ou seja, agora vocês entenderam a vida, vocês se arrependeram dos seus pecados, entenderam que precisam de Jesus, e aí Paulo diz então, de que nós devemos nos despojar do velho homem e vos revestir do novo homem. E por que eu estou fazendo isso, ou essa síntese, irmãos? É justamente porque uma das minhas preocupações é que tudo que a gente tem pregado aqui, tudo que a gente tem anunciado aqui, não fique apenas como, na nossa memória, como uma linda mensagem, como uma mensagem maravilhosa. Não. Mas que fique na nossa memória o quanto que nós precisamos ser ainda mudados, moldados por Deus na nossa fé. Que todo esse tempo que a gente tem, ou que eu tenho pregado aqui, sirva realmente de um desejo no coração de buscar viver isso aqui, irmãos. Porque não é fácil. Não é simples. E a minha pergunta é, você tem orado, buscado viver isso aqui? Ou você olha e diz assim, não, então eu não sou mentiroso. Como não? A Bíblia diz que é, irmãos, você não entendeu de fato quem é você. Ah, eu não sou falso, você não entendeu quem é você. A Bíblia afirma que você é, que eu sou, que nós somos. Ira, quem de nós não tem? Quem de nós não é levado à ira? E quando a gente é levado à ira, o que a gente deve fazer? Não pecar. Mas a questão é, a gente não quer pecar, pelo contrário, a gente quer externalizar a nossa ira.
A gente quer vomitar na pessoa, a gente quer se vingar da pessoa. É assim que nós procedemos. E aí, então, quando vem essa palavra e diante dessa situação que eu estou irado, bom, por ser filho de Deus eu não vou irar, eu vou lutar contra essa ira que há no meu coração para não pecar contra o Senhor. Não é nem por causa daquela pessoa, porque se fosse por ela, eu realmente iria vomitar em cima dela, eu iria falar tudo que eu estou com vontade, fazer tudo que eu estou com vontade de fazer, mas não é por causa dela, é por causa do Senhor. Porque eu vou pecar contra o Senhor. E é por isso que eu não vou me irar. Eu vou controlar essa ira. E quando eu controlo essa ira, Deus ele é honrado. E eu estou dando um vivo testemunho da nova vida que recebi por meio de Jesus. Furtar. Agora Paulo nos ensina que eu devo fazer o quê? Trabalhar para quê? Para ajudar o próximo. Ele fala agora sobre boca. Como a gente peca com aquilo que a gente fala, não? Como é fácil a gente proferir palavras que vão machucar o outro. Às vezes a gente até amaldiçoa, né? Tiago diz que da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Como a gente consegue machucar o outro, e a Bíblia diz, não, a gente só deve falar aquilo que vai servir para a edificação. Vimos então sobre não ofender o Espírito de Deus com a nossa desobediência. O fato de não obedecermos a Deus, nós ofendemos a Ele. E Ele se volta irado contra nós. Por que Ele se volta irado contra nós? Por causa que somos filhos. E para aqueles que não são filhos, Ele se volta irado da mesma forma. Só que no dia do juízo, eles receberão a ira eterna de Deus em plenos tormentos. E nós não. Receberemos justamente a eternidade ao lado dele. E seremos livres agora de todo o pecado que ofende ao Deus Santo. E domingo retrasado falamos então sobre, no versículo 31, que ele coloca algumas características que nós devemos nos livrar. A primeira que ele coloca é sobre a amargura, e pontuamos o que é amargura. Amargura são feridas abertas que não foram saradas. E a gente fica ressentido por conta disso. E aí Paulo diz o quê? Livre-se dessa amargura. Mas sabe qual é o problema da amargura? A gente não quer. Esse é o problema da amargura. Sabe por que a gente não quer? Porque a gente só tem uma maneira de se livrar da amargura, perdoando. E a gente não quer perdoar. E é por isso que pessoas amarguradas dificilmente sentam para conversar com alguém, para resolver o seu problema. Continua a se relacionar, mas não quer resolver o problema. Porque para ela é muito difícil ter que perdoar aquele que ofendeu. Porque na cabeça da pessoa não é ele que tem que se arrepender e não eu. Não. A gente tem que perdoar aquele que nos ofendeu. Isso para a gente, devido ao nosso egoísmo, devido à nossa justiça própria, a gente não quer fazer isso. Aí ele coloca então sobre a ira. E eu queria falar aqui muito rápido sobre o ponto que ele coloca sobre a gritaria. Aqui. E é interessante, irmãos, porque a palavra gritaria aqui, e eu estava ouvindo algumas mensagens sobre esse texto e sobre especificamente essa palavra,
É impressionante como muitos, a grande maioria esmagadora, eles pegam ao pé da letra. E até alguns para defender de forma errada, usando esse texto, dizendo que, olha, sabe esses cultos que tem muito glória a Deus, aleluia, aquela gritaria toda. Não, Paulo está dizendo, livre-se dessa gritaria. Não, queridos. Paulo não está dizendo disso. A palavra gritaria aqui não é isso. Pensa comigo. Tudo que Paulo está falando aqui tem o propósito no outro. Deixa a mentira, falsidade, quando for levado à ira, não peque, resolva o problema, trabalhe. É sempre pensando em quem? No outro. Então, ser um cristão é morrer para nós para pensar no outro. Isso é ser cristão. Mas eu só consigo pensar no outro quando eu amo a Deus, porque o meu amor por Deus é que me faz pensar no outro. Se eu não amo a Deus, eu não tenho como pensar no outro. Ser um cristão é isso, amar a Deus e amar o próximo. E mortificar o seu próprio eu. E aí Paulo então ele diz assim, livrem-se das discussões. O que racha relacionamentos? As discussões. E por que racha? Porque discussão geralmente você está o quê? Irado. Você está o quê? Amargurado. E nessa discussão você acaba fazendo tudo que Paulo já está condenando aqui. Você se ira, você profere palavras que machucam, porque você, na discussão, você está irado. E dependendo da pessoa, você está amargurado com essa pessoa. E aí você vai discutir. A palavra gritaria aqui é discussão. Não somente nessa questão, mas também justamente você está discutindo por coisas vãs. Porque toda discussão, irmãos, ela é uma discussão de ego. É você querendo mostrar para o outro que você está certo, que o outro está errado. E da mesma forma, o outro olha para você e diz, você está errado e eu estou certo. E aí vira-se então uma discussão de egos, e vira ofensas, e viram pessoas querendo agredir, ofender, machucar um ao outro. E Paulo diz, livre-se dessas discussões, ou das discussões. Porque as discussões não têm proveito. Elas não edificam. Lembre-se, o Paulo está falando da discussão acirrada, ferrenha, e não discussão no sentido de debater. No sentido de debater. Mas a discussão já quando as pessoas estão iradas. E aí Paulo, mais uma vez agora, ele fala justamente, ou ele traz ao nosso coração, justamente o quê? O que ele falou, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E nas discussões o que acontece? É só o que acontece, é nós proferirmos palavras torpes. Na discussão acontece porque nós estamos irados. No corpo de Cristo, quando houver discussão, o que deve ser feito? Livre-se da discussão. Eu não sei se você conseguiu compreender o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, é inevitável a discussão, certas horas.
Mas o que eu estou dizendo inevitável? Quando a gente não tem essa palavra ao nosso coração. Porque quando eu trago essa palavra no meu coração, eu não vou discutir. Eu vou me calar. Mas por que eu vou me calar? Por causa do meu amor para com Deus. Eu vou deixar a outra pessoa falar o que quiser. Se ela quiser pecar contra Deus, deixa ela pecar, mas eu não quero pecar contra Deus. Por isso eu vou me calar. Você entende qual é a motivação de nós vivenciarmos tudo isso aqui? Deus, primeiramente, por amor a Ele. É por causa dele que eu vou viver isso aqui, ou vou procurar viver isso aqui. Ainda que seja difícil, ainda que doa, mas eu vou viver isso aqui. É porque a minha preocupação é sempre Deus. E por ser temente a Ele, eu não quero ofender a Ele. Que nem Paulo diz aqui, não ofenda a Ele. Nunca é por causa do outro, em primeiro lugar. Mas primeiro por causa dele, de Deus. E segundo, porque eu não vou ofender aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você profere palavras duras contra o homem, o ser humano, você está proferindo para Deus. Porque o homem, ele tem a imagem de Deus. Todos nós temos a imagem de Deus. Sendo salvo ou não salvo. Nós temos a imagem de Deus. Quando Deus cria o homem, ele diz o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, antes de você querer agredir o outro com palavras, lembre-se, a imagem de Deus está no outro. E você está agredindo, se for agredir, você vai agredir ao próprio Deus. Por isso eu não vou discutir. Porque eu sei que pode chegar um momento em que eu vou me irar. E por isso eu vou procurar fugir da discussão. E eu sempre digo, irmãos, que eu tenho, assim, muita dificuldade em discutir certas coisas que para mim é muito óbvio. Muito óbvio. Mas às vezes se faz necessário ter que escrever, né, como diz, para a pessoa entender. Mas quando isso chega, eu começo a orar a Deus para que eu não perca a paciência ou para que eu não me ire com essa pessoa. E eu sempre discuto à luz da palavra de Deus. Nenhuma discussão minha você vai ver que não seja pautado nas Escrituras. Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque na discussão nós vamos atacar as crenças e não as pessoas, mas as crenças. E como é que eu vou atacar a crença? Com a verdade de Deus. E não com aquilo que eu acho que é a verdade. Então, se alguém vem discutir comigo sobre qualquer coisa, eu vou para a palavra. E é a palavra de Deus que vai dizer a verdade. E pronto. Agora, se essa pessoa está indo de encontro à verdade, ela tem duas questões. Ou ela tem que me provar que eu estou errado, ou interpretando o texto errado.
Ou então ela está dizendo assim, não, beleza, a Bíblia está dizendo isso, mas eu penso isso. Pronto, então se ela fala isso para mim, eu encerro a discussão. Eu encerro a discussão. Para que justamente eu não entre em outras questões do meu próprio coração. Ainda que isso às vezes seja difícil. Por quê? Porque pela falta de conhecimento, muitas pessoas pegam a palavra de Deus de forma distorcida para defender aquilo que é o indefensável. É o que eu sempre digo. Não, mas está escrito. Bom, de fato está escrito. Mas não está dizendo isso. Está escrito é uma coisa. Se está falando isso é outra coisa. E por isso, irmãos, então, vai haver situações que a gente vai ter que discutir, vai. Mas discuta à luz da palavra de Deus. E quando a gente perceber que a outra pessoa já está irada, a gente deve cessar a discussão. Para que não vire o que Paulo está condenando aqui. A discussão de se ofender, de se machucar, de degladiar o outro. Essa discussão ela não edifica. Pelo contrário, essa discussão machuca, gera amargura, gera problemas. Há muitos anos atrás, numa discussão com a Iratuana, eu disse para ela, as nossas discussões têm que ser teológicas. Se você está dizendo que eu estou errado, me prove biblicamente. Se eu estou dizendo que você está errado, eu tenho que lhe provar biblicamente. Mas o problema é que a gente não quer saber disso nessa hora. Nesse momento é o meu eu que está sendo atacado. É o meu eu que está sendo ofendido. Quem você pensa que é para falar dessa forma comigo? Quem você acha que é? Olha de onde tu vem. Olha quem tu era. Teve um jogo do Ceará contra o Cruzeiro, agora há pouco tempo, onde um homem que faz leitura labial, ele colocou uma discussão de um jogador do Ceará com aquele zagueiro do Cruzeiro, onde nessa discussão o zagueiro do Cruzeiro disse assim, olha aonde tu estás. Só porque o Pedro Raul joga no Ceará, ele disse assim, olha onde tu estás, no time do Ceará. Eu estou no Cruzeiro, né? Em outras palavras, ele estava dizendo isso. E às vezes nós somos assim. Quem você pensa que é? Quem você pensa quem é para exortar eu como pastor? Olha para a tua vida. E a gente começa então a soltar essas frases de efeito que vão machucar o outro. É assim que a gente age. Mas quando a gente entende isso, você vai justamente compreender, irmãos, o seguinte, que a vida cristã, ela é fazer justamente o contrário disso. Por quê? É justamente porque a vida cristã, ela vai me dar vida quando eu começo a obedecer. E ao invés de eu me machucar e machucar o outro nessa discussão, eu passo a ter vida. Eu passo a saber lidar com isso agora. E eu passo até então, dentro da minha maturidade, eu passo até então entender, assim, quando a pessoa me ofende, quando ela diz, seu vagabundo, seu isso, seu aquilo, né, que não convém falar aqui por ser pesado, eu passo até então a pensar assim, bom, eu não sou isso que ele falou. Eu não sou isso que ela falou. A minha mãe não é. A minha esposa não é, o meu filho não é, nada disso. Eu vou ficar com raiva para quê?
Porque eu tenho entendimento da vida, que eu não vou discutir por causa disso. E outra, irmão, se a gente parar para pensar, olha, pô, tantas bobagens que a gente discute. Tantas bobagens, cara. Por causa de uma pasta que foi apertada no meio, que era para apertar no final. Por causa de um copo mal lavado. Aí gera toda uma briga, cara, é impressionante. Ah, é porque não é a primeira, a segunda vez, terceira, é bem a 20ª vez que ele faz isso, ela faz isso. Aí minha questão é, vale a pena então discutir? Vale a pena você ofender o outro por causa disso? Não vale a pena a discussão. Por que não vale a pena? Porque vai gerar feridas, mágoas. O que vale a pena? É cada um ter a consciência. Aí agora a gente entra na questão, ou na outra questão com relação à discussão. Eu posso muito bem evitar uma discussão reconhecendo o meu erro. O problema tem dificuldade de reconhecer que está errado. O ser humano tem essa dificuldade. Ele quer justificar. E justificar sempre metendo a culpa no outro. Eu sempre digo, irmãos, que seria muito simples. Eu não gosto de fazer isso, né, porque a ideia não é isso, né, que o texto diz lá de Gênesis. Mas eu sempre digo que se Adão chegasse e dissesse, Senhor, eu pequei contra ti. O Senhor disse que não era para mim comer, eu comi. Pronto, acho que seria mais fácil. Nas discussões da mesma forma. Você errou, admita o erro. Ao invés de querer culpar o outro e gerar uma confusão, uma briga, uma discussão desnecessária. Só porque você não quer reconhecer o seu erro. E achar melhor ofender, gerar feridas no coração do outro. Mas não tem humildade. Paulo diz lá no versículo 2, como é que você vai andar de modo digno da vocação? Com toda humildade. Mas não se tem humildade nessa hora. Cada um reconhecendo aonde errou, pronto, resolveríamos tudo. Mas se o outro não resolveu pedir desculpa ou reconhecer o seu erro, eu como cristão, eu por amar ao Senhor, eu vou me calar diante disso. E se eu tiver de pedir perdão por algum erro, eu vou pedir perdão. Eu não vou me importar com o outro. O problema é que nós queremos que o outro faça primeiro para que eu possa assim fazer. Não. Eu não dependo do outro, a minha reação, a minha maneira correta de agir não depende do outro, depende da minha obediência a Deus. Da minha obediência a Deus. E por isso, então, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Mas ele me ofendeu, ela me machucou, falou palavras muito duras para mim. Como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa? O problema é dele com Deus. Agora é você com Deus. O que é que você tem que fazer diante de Deus? Perdoa. Porque se você não perdoar, a amargura vai existir. Se você não perdoar diante de uma outra discussão, a ira vai subir ao seu coração, porque você vai trazer tudo ao seu coração, e aí vai discutir, vai jogar na cara dele e dela tudo o que aconteceu, o que ele fez, o que deixou de fazer, e porque deixe, a confusão está feita. E no corpo de Cristo nós somos uma unidade, irmãos. Somos uma unidade. O que Paulo está dizendo aqui nós somos uma unidade. A vida, ela precisa ser vivida pensando em Deus e no próximo. E olha só, como seria tão simples, bonito, perfeito, maravilhoso, lindo, a gente viver isso.
Eu não vou ofender o outro, porque eu preciso cuidar deles. Da mesma forma, você não vai me ofender, você tem que cuidar de mim. Pronto, está resolvido o problema, irmãos. O evangelho, ele é perfeito. Percebe? Aquele que não é salvo, ele vive para si e querendo fazer a sua própria vontade. Aquele que é salvo, ele não vive para si. Ele vive para Deus e vive para o próximo. E aí então eu não vou me irar com eles. Eu não vou mais furtar eles. Eu não vou mais falar palavras duras para ele. Porque eu estou pensando nele. Da mesma forma, o outro vai pensar da mesma forma com relação a mim e a gente não vai ter discussão. E quando acontecer, a gente cair, a gente não obedecer a Deus, a gente vai se arrepender e aí a gente vai se perdoar. E é por isso que Paulo diz, então, no versículo 32, antes, aí ele diz sobre a blasfêmia, né? Ou seja, a questão da calúnia, de difamar o outro. Eu não vou caluniar o outro. Eu não vou levantar falso contra ele. E ele diz, e bem assim toda malícia, ou seja, maldade. Ao invés de praticar isso, Paulo diz, sede uns para com os outros bondosos. Sede compassivos, misericordiosos. E ele diz o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Viver o Evangelho, viver essa nova vida que Deus concedeu a cada um de nós, é viver isso aqui. E eu volto a perguntar, você tem vivido isso? Benção, maravilha. Você não tem vivido isso? A minha pergunta então é, como você tem recebido essa palavra? E o que você tem feito para viver isso aqui? Porque se você reage de forma indiferente a isso aqui, a primeira questão então é, será que de fato você é convertido? Se essa palavra não tem te confrontado, você tem se escondido, mas isso é muito difícil. Você não estou dizendo que é fácil. É difícil, mas a gente tem que procurar viver. E eu vou viver, eu vou buscar isso aqui. Eu vou procurar viver, e por isso eu vou orar ao Senhor pedindo, Deus, dá-me graça para viver isso aqui, porque isso é muito difícil. E sabe por que é difícil? Porque exige a mortificação do nosso eu. Por causa de Deus e por causa do próximo. Ser cristão, irmãos, não é para quem quer. É só para quem Deus escolhe. Porque aquele que Deus escolhe, ele salva, ele dá graça para viver isso aqui. E aquele que é salvo, ele procura viver isso aqui nem que seja chorando. Fazendo nem que seja chorando. Mas ele faz com alegria. Chorando porque para ele é mortificação do eu dele. Mas alegre porque ele ama o Senhor. Isso é ser cristão. Isso é ser salvo. E ele vai viver procurando obedecer a palavra de Deus na sua vida. E por isso as pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim, você é salvo, você é crente, você vive de forma diferente, você tem uma maneira de ser diferente. Ou elas estão olhando para você com aquilo que você faz e fala, e quando sabe que você é crente, se assusta, tu é crente? Desse jeito? Fazendo o que você faz? Falando da forma como você fala?
E ainda você deve ter o desprazer de ouvir. Se for para ser crente desse jeito, eu prefiro continuar sendo macumbeiro, espírita, tomando minhas cachaças. Eu prefiro ser assim, do que ser crente igual a tu. Por isso, queridos, então, o que resta a nós é obedecer. Ainda te digo, se você é salvo, ainda que você diz, eu não vou viver isso, esquece. Deus, você vai continuar sendo salvo, você só vai viver uma vida um pouco atribulada, porque nós fomos chamados para viver em obediência. Se eu não vivo em obediência, eu vivo tribulado. Acabou, é simples assim. Ou você se rende e busca para viver, ou então você vive em conflito com Deus, não querendo obedecer isso aqui. Aí vive uma vida atribulada mesmo. Vai viver atribulado. E depois não vai, mas eu não sei porque eu estou passando por isso. Ah, porque tu é irado, não luta contra a ira, tu é mentiroso, tu é falso. Vive xingando o outro, vive amaldiçoando o outro, acha que é perfeitinho demais. Por isso que vive essa vida atribulada. Que Deus, irmãos, não dê graça para vivermos isso. Para vivermos o verdadeiro evangelho. E dignamente honrar o Senhor. E não manchar o nome de Deus. Não desonrar o nome de Deus pela qual nós fomos salvos. Para viver a vida dele. Para viver para a glória dele. É difícil, mas você é salvo. Deus há de te dar graça. Mas você tem que buscar. E como busca? Palavra, oração, momentos de solitude, momentos de reflexão sobre a vida, a sua vida diante de Deus, de tudo aquilo que você tem aprendido, o que tem mudado na sua vida, não tem mudado, por que não tem mudado? Se tem mudado, por que tem mudado? É temor a Deus, bênção. É desejo de viver na obediência a Deus, bênção. Sejamos luz, queridos. Sejamos bênçãos. Sejamos aqueles que refletem de fato Deus nas nossas vidas. E não envergonhem o Evangelho do Senhor, como muitos têm feito. Volto a dizer, eu estou falando de pessoas salvas, mas que têm envergonhado o Evangelho do Senhor com as suas atitudes. Tem manchado o nome do Senhor com as suas vidas. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela é vida. E ela vem ao nosso coração confrontando. Ela vem ao nosso coração revelando a nossa forma de ser, revelando a nossa natureza, revelando por que fazemos o que fazemos. E obrigado porque nós conseguimos compreender isso. Porque o teu Espírito Santo nos confronta. Mas diante de todas essas verdades que temos ouvido aqui, que a nossa reação seja arrependido do que temos feito e falado. E buscar no Senhor viver essa vida, ainda que doa, ainda que seja difícil, mas o Senhor nos chamou para viver essa vida. Por isso, dá-nos a tua graça para vivermos em obediência à tua palavra. A santa palavra de Deus, dá-nos o prazer da lei do Senhor no nosso coração. Se não há esse prazer, que o Senhor coloque e traga o nosso coração para esse prazer. Assim te oramos no nome santo de Jesus. Amém.